gente, daqui a pouquinho, hein? Obrigada, Andresa, mais uma vez. Vamos mudar de assunto? Os Estados Unidos afundaram um navio de guerra iraniano com um torpedo enviado de um submarino americano, é o que informou o secretário de Defesa do país, Pete Hegseth. A ação ocorreu nesta quarta-feira, quando o navio estava no Oceano Índico e ao menos 80 pessoas morreram. Vamos assistir a um trecho. Temos esse trecho, pessoal? We'll play it on the screen there. An American submarine sunk an Iranian warship. That thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Bom, e ele também falou sobre obter o controle do céu iraniano. Starting last night and to be completed in a few days, in under a week, the two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. Bom, e para comentar esse assunto, eu chamo o cientista político André Lagest, que está lá em Israel. André, a gente viu agora os trechos da fala do ministro, do secretário de Defesa dos Estados Unidos. O que a gente pode avaliar desse posicionamento de cada um dos países envolvidos no conflito? Os Estados Unidos aí já dizendo que tem o comando do espaço aéreo e vimos também Donald Trump falando ontem que essa guerra pode durar o tempo que for, porque armamento não é o que falta para os Estados Unidos. Muito boa tarde, obrigada pela participação aqui conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui de Israel também. Olha, eu acho que o que o ministro da Defesa americano disse diz respeito ao controle total de todo o espaço aéreo iraniano, de todo o território iraniano, né? Na guerra de 12 dias do ano passado, Israel controlou por um tempo o espaço aéreo da parte ocidental do Irã, que é onde está a capital Teherã, as principais cidades, que é mais próximo da fronteira com o Iraque, ou seja, mais próximo com Israel. Quanto mais leste você vai, o país fica mais montanhoso e com alvos mais espaçados, e é um país muito grande, é o maior país do Oriente Médio, talvez um pouco menor, talvez que a Arábia Saudita, é 1 milhão de quilômetros quadrados, e dizer que o espaço aéreo iraniano será controlado na sua totalidade significa que o que ele diz o Irã não vai ter como atacar os aviões israelenses e americanos, não tem como se defender dos ataques. As guardas revolucionárias, os centrais de inteligência, centrais de comando e controle, fábricas, produção, estoques, tudo que significa a logística militar do governo iraniano, que está dividida entre exército iraniano e guardas revolucionárias, vai estar à mercê
e totalmente vulnerável das forças aéreas de Israel e dos Estados Unidos. Então, isso significa que o que está acontecendo agora é que ainda existe em determinados pontos do país certas resistências em relação a esses sobrevoos. Então, hoje ou ontem, acho que hoje, mais cedo ou ontem, foi abatido um caça russo, um caça iraniano de fabricação com algum tipo de melhoria iraniana, um caça da década de 90, foi abatido por um caça israelense F-35. Acho que é a primeira vez que tem um caça abatido tripulado que se tem história. Não lembro a última vez que teve entre Israel e algum país caças abatidos, tirando a guerra de Yom Kippur em 73. Então, o que a gente está querendo dizer com isso o que ele quer dizer com isso você tem aí algum sistema antiaéreo ainda funcionando no Irã, e esse sistema antiaéreo está sendo destruído sistematicamente pelas duas forças aéreas. Isso significa que a vantagem de ter o controle de espaço aéreo dá uma vitória clara, que é uma questão de tempo para os países que estão atacando o regime iraniano. E aí ele diz que eles podem lutar por quanto tempo for necessário, porque os Estados Unidos realmente têm um estômago, uma capacidade de lutar guerras longas muito maior que Israel, por causa por uma questão também de recursos. A guerra não está fazendo com que os americanos não estejam indo para a escola e para o trabalho, né? Não está tocando sirenes nos Estados Unidos. Aqui em Israel está tocando sirene todos os dias, algumas vezes por dia. A economia de Israel está praticamente paralisada, né? Não há aulas, não há encontros, não há reuniões e não há trabalho, né? Os escritórios estão fechados, as escolas estão fechadas, as universidades estão fechadas, existe muito pouco movimento na rua, até comprar alguma coisa, comprar comida no supermercado, as lojas estão fechadas, as lojas de rua estão fechadas. Então, a economia de Israel perde bastante com esse fechamento. Então, Israel tem menos capacidade de aguentar isso pelo tempo que os Estados Unidos têm para aguentar, apesar de que Israel tem uma capacidade econômica bastante forte para aguentar guerras mais longas, mesmo por seu pequeno tamanho. Mas não se compara com os Estados Unidos. O que eu acho que é mais importante da fala dele é que o regime iraniano não tem muito que o regime possa fazer para se defender. Eles vão eventualmente controlar todo o espaço aéreo do Irã e atacar todos os alvos que eles veem necessários para destruir completamente todo o arsenal militar que o Irã possa ter e eventualmente também causar aí a queda do regime. Antes da gente continuar falando um pouquinho de análise mesmo, você estava falando sobre o dia a dia, né, sobre a rotina em Israel, e faz todo sentido o que você disse, né? Nos Estados Unidos a vida continua normal, aí em Israel a vida parou. Mas até que ponto a vida em Israel parou? A gente estava conversando esses dias com uma pessoa que está em Dubai, e é um dos países que acabou sendo engolido aí também pela guerra, que teve a vida um pouco modificada também pela guerra. E ele me disse, olha, aqui as escolas pararam, as crianças também não vão mais às escolas, a gente também está com certo medo por conta desses alertas, não vou mentir para você, a gente fica com medo desses alertas, desses mísseis que estão sendo abatidos nos céus, apesar da gente sentir, da gente saber que Dubai é um lugar extremamente seguro. E aí eu te pergunto, qual é o sentimento de vocês aí em relação à segurança? Então, Israel tem um histórico já de guerras e mísseis e ataques à sua população civil. Então, aqui tem todo um sistema preparado, as pessoas estão acostumadas em relação à vida cotidiana ser interrompida por isso. Isso era uma realidade do norte de Israel na década de 70, de 80, depois passou a ser uma realidade também do sul de Israel, com os mísseis provenientes da faixa de Gaza nos anos 2000, até recentemente também. Depois que essa guerra começou, o Hamas lançou milhares de foguetes contra o centro e o sul de Israel. Então, todo o sistema que foi construído para proteger a vida dos civis foi construído por causa dessa experiência. Alarmes, mensagens, avisos prévios, avisos de entrar no bunker, alarmes que soam na cidade, que você escuta de qualquer lugar que você esteja. A população está treinada, as pessoas da Defesa Civil vão nos jornais
falar com a população, orientar, dar as notícias que são relevantes para a população entender o que ela precisa fazer. A vida é muito valorizada em Israel. A gente viu o quanto a vida é valorizada com os protestos que tiveram aqui, com os reféns que estavam na faixa de Gaza, paravam isso para que os reféns fossem devolvidos, que o país fizesse um acordo com Hamas, etc. e tal. Então, agora, a vida cotidiana de Israel foi afetada da mesma forma, talvez até um pouco mais do que a vida nos Emirados Árabes. Acredito que eu vi alguns vídeos aí para tentar até demonstrar regular business, né? O rei Mohammed bin Zayed, o príncipe, né? O principal monarca dos Emirados Árabes foi até um shopping e comeu no shopping, para surpresa de todas as pessoas que estavam lá. A família real estava lá, ele estava com um filho, ele sentou num café, comeu, para mostrar e talvez demonstrar para as pessoas que é seguro estar lá. Ele também, os Emirados Árabes também, com muito recurso, deram dinheiro para as pessoas que não conseguiram sair, continuar estando nos Emirados, dinheiro para hotel e dinheiro para comida, né, até eles conseguirem reabrir o aeroporto e voar para fora do país. Aqui já a situação é diferente, né? O Israel, as coisas estão fechadas por orientação do governo, isso é uma ordem do governo. Agora estão começando a falar, talvez, de uma reabertura parcial e escalonada do que eles chamam do mercado israelense, né? Então, alguma coisa de escola, alguma coisa de universidades, alguma coisa de comércio, talvez em algumas horas, outras horas fecha. Tudo por um único motivo, né? É perigoso. O míssil iraniano balístico, se cai num lugar onde tem muita gente, vai matar dezenas, se não centenas de pessoas de uma vez só. Isso é uma perda que o país não está disposto a pagar por uma questão cultural em relação à valorização da vida e por uma questão também de estratégia militar. Se o Irã consegue matar muita gente de uma vez só, isso é visto como uma vitória para os iranianos, para o regime iraniano. Não digo que os Emirados Árabes, de forma alguma, não valorizam a vida, eles valorizam a vida, mas eu acho que eu tenho a convicção de que os ataques aos Emirados Árabes está mais focado em tentar atingir alvos americanos do que os civis que estão nos Emirados Árabes. E aqui é diferente. Os iranianos têm aqui eles estão atirando sem nenhuma distinção. Eles estão atirando também, tentando atirar em bases militares, mas eles não conseguem fazer isso. Eles não têm uma mira ultra tecnológica nos seus mísseis. Eles têm como controlar GPS, colocar latitude e longitude e fazer com que o míssil chegue perto de uma base militar, mas a maioria das vezes esses mísseis caem em zonas de civis e eu acredito também que eles miram em cidades e simplesmente atiram em cidades. Inclusive, um detalhe importante para os espectadores aí do Metrópolis é que o Irã está usando um novo míssil que foi descoberto, que é um míssil que ele se abre um pouco antes, ele abre a cabeça do míssil, que normalmente tem um míssil balístico, é um míssil de 18 metros, 20 metros, pesa 20 toneladas, 23 toneladas. Ele sai da atmosfera e entra na atmosfera e cai numa posição de 90 graus. E aí, quando ele atinge o solo, a cabeça estoura, e estamos falando de 500 quilos de TNT. Esse novo míssil que eles estão usando e que já jogaram é um míssil que um pouco antes de ele bater no solo, ele estoura a sua carcaça e outros dezenas de mísseis pequenos de 2,5 kg, 3 quilos se espalham num raio de 10 quilômetros. Então, quem faz uma arma dessa tem um interesse, causar o máximo número de mortes possível. Então, o Irã está usando esse tipo de arma que também desafia o sistema antiaéreo israelense, porque se você for abater esse míssil, você precisa abater antes dessa carcaça abrir. Se você atingir depois que essa carcaça abre, você não consegue conter os outros mísseis pequenos que vão cair sobre as pessoas. Felipe, queria que você participasse aí da nossa conversa com o André. Boa tarde, André. André, queria saber a sua opinião sobre o seguinte assunto. Uma das críticas que se faz aos Estados Unidos, internamente, é que ele teria sido delegado para essa guerra
por conta de Israel, né, em busca de um falso protagonismo, né, porque Israel tem uma razão, né, para combater o Irã, né, até porque com a Revolução Iraniana de 79, uma das bases, né, do regime iraniano é acabar com, extinguir Israel. Como é que se vê essa crítica aos Estados Unidos e se isso teria uma coordenação entre Estados Unidos e Israel ou se Trump, de fato, está querendo realmente buscar um protagonismo que não teria no caso, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Eu acho é uma pergunta muito interessante. A gente não tem como exatamente ter uma resposta concreta em relação a isso. Existem várias opiniões. Por ser uma guerra que tem dois países, sendo que um desses países é a grande potência mundial e o outro é um país extremamente pequeno como Israel, Israel está tendo uma participação bastante até grande e desproporcional ao seu tamanho, frente a um país que tem 80 vezes o seu tamanho e 10 vezes a sua população, que é o Irã. E uma guerra liderada aí pelos Estados Unidos da América, que tem a maior potência bélica do planeta. Então, dentro desse contexto, Israel está tendo uma importância dentro desse conflito muito importante. Vocês viram a fala do ministro da Defesa. A Força Aérea Americana e Israelense vai voar livre dentro dos céus do Irã. Então, eu acho que eles estão trazendo isso através de uma parceria militar estratégica muito importante por causa da capacidade que Israel tem de atuar de acordo com as necessidades e vontades dos Estados Unidos por esses alvos eles serem de interesse comum dos dois países. Eu acho que eu discordo da visão de que Israel convenceu os Estados Unidos a fazer algo que é de benefício apenas de Israel. Os Estados Unidos, inclusive o próprio Trump, com esse protecionismo aos interesses dos Estados Unidos, acho difícil que não só ele, mas dentro da democracia americana, onde você tem tantas camadas de tantas agências, do Exército, do Pentágono, da CIA, da inteligência, dos serviços de segurança, então, e são pessoas que estudaram nas melhores universidades, que são pessoas pensantes, estão numa democracia, podem emitir opiniões. Eu acho difícil que um país como Israel conseguiria convencer uma potência como os Estados Unidos de fazer algo que é zero de interesse americano e 100% de interesse de Israel. Para mim não faz sentido. É óbvio que Israel tem interesses existenciais aqui nessa questão. Os Estados Unidos têm interesses geopolíticos de segurança nacional que não são existenciais. Porque os Estados Unidos são indestrutíveis existencialmente, até mesmo se a Rússia mandasse uma bomba nuclear para os Estados Unidos não deixaria de existir. Não é o caso de Israel. Então, eu acho que existe aqui interesses comuns. É de interesse dos Estados Unidos que o regime não tenha um programa nuclear? É de interesse dos Estados Unidos. É de interesse por quê dos Estados Unidos isso? Porque isso desestabiliza o Oriente Médio, desestabiliza a região, desestabiliza os aliados dos Estados Unidos, com quem ele tem uma ótima relação, como todos os países do Golfo e todos os países árabes sunitas. Isso é de interesse dos Estados Unidos que eles não tenham esse programa e que o Irã não vire esse país tão forte com esse tipo de regime, porque isso fortalece a Rússia, fortalece a China, fortalece os competidores principais dos Estados Unidos. Então você tem aí vários interesses em comum. Esses interesses não necessariamente são os interesses de Israel. Israel tem interesses mais básicos na pirâmide, que é sobreviver. Israel quer sobreviver nessa região, não quer que um país que tem esse tamanho, esse número de população, com esse tipo de recurso, continue bancando grupos terroristas na região, financiando o Hamas, financiando o Hezbollah, financiando os Houthis, enviando armas iranianas para esses grupos atacarem Israel através de outros territórios numa guerra por procuração, ter um programa de mísseis balístico que é um problema existencial para Israel, afinal esses mísseis se lançados em salvos de dezenas e dezenas de mísseis, o sistema não consegue abater todos os mísseis no ar, vão cair mísseis, vão causar mortes. Isso é um problema nacional para Israel, isso é de interesse número 1 para Israel, porque é muito sensível para Israel uma vida, 2 vidas, 10, imagina 100 vidas. Por isso que o 7 de outubro foi um trauma e continua sendo um trauma para todo o país. Então, eu acho que os interesses israelenses
eles combinam com os interesses americanos, porque os Estados Unidos também não querem que Israel seja atacado e seja ameaçado dessa forma. Mas também há de se concordar que os Estados Unidos também têm outros interesses e acredito eu que eles entenderam, depois dessas negociações que aconteceram antes da guerra do 12 de junho do ano passado, depois da guerra, eles viram na inteligência tudo que o Irã estava fazendo, toda a sua corrida contra o tempo para reconstruir tudo que foi destruído, voltar a esconder o programa nuclear, foi destruído. Israel atacou recentemente uma central nuclear secreta, que ninguém conhecia, que a Agência Internacional de Energia Atômica conhecia, que nem eles conheciam, nem a ONU conhecia. Então, quem faz todas essas ações, e os Estados Unidos e Israel sabem o que eles estão fazendo, entendem que quando eles negociam falando nós não queremos uma bomba nuclear, eles não estão falando a verdade, né? Eles estão mentindo. Eles estão fazendo uma negociação que é baseada na ilusão de uma negociação diplomática ocidental, mas não é, na verdade. Eles estão negociando como se fosse no bazar em Teherã, e ganhando tempo, jogando coisas que não tem nenhum sentido no que diz respeito às necessidades dos Estados Unidos e levar ao cabo, ao mesmo tempo, em paralelo, uma política de corrida contra o tempo para eles conseguirem se armar, se organizar, etc. e tal. Então, acho que, nesse momento que os Estados Unidos entendem isso, eles chegam à conclusão de que toda a negociação, toda a diplomacia que está sendo empregada e estava sendo empregada é em vão. E aí é uma questão de tempo. Quanto tempo eles vão demorar para tomar a decisão de agir de forma militar? E aí, obviamente, que eu acho que o que ajudou essa decisão foi o que aconteceu em janeiro no Irã. Estamos falando de mais de 40 mil mortos em 2 dias, mortos pelo próprio regime. Então, acho que junta com o programa nuclear, junta com o programa de mísseis, junta com a ameaça que ele já começa a tropas e navios para cá, e aí começa a tentar trazer dissuasão, não consegue trazer dissuasão, ele precisa tomar uma decisão e tomou essa decisão. Eu não acho que israelenses foram os responsáveis por convencer os americanos. Eu acho que os israelenses ajudaram os americanos a tomar a decisão que eles já estavam pensando em tomar. Muito bem, André Lages, muito obrigada. Obrigada pela análise, pelas explicações e por contar para a gente como é que está o cenário, o dia a dia e a rotina em Israel. Muito obrigada e boa tarde para você. Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite.